Oi pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, meus amigos do Oliver Talk, aqui quem fala é Evandro Pontes, atendendo a um convite do meu amigo Luciano Oliveira. Eu vou aqui fazer alguns comentários a respeito das eleições em Israel. O período de campanha se encerrou oficialmente na sexta-feira, dia 5 de abril, quando as últimas pesquisas eleitorais foram anunciadas. Daqui para diante até o dia 9, as eleições ocorrem no dia 9, terça-feira, nenhuma pesquisa pode ser divulgada, exceto as pesquisas de boca de urna que vão ser divulgadas logo após o fechamento das urnas. O que a gente tem hoje, e o cenário que a gente tem hoje, à luz dessas pesquisas, do resultado dessas pesquisas, é uma eleição cabeça a cabeça entre Likud e Kahol Lavan. Kahol Lavan é o partido que está se apresentando como o partido de oposição ao governo de Benjamin Netanyahu. Ele é liderado por um ex-general das Israeli Defense Forces, chamado Benny Gantz, através de uma união com um partido já extinto, de um político bem conhecido lá de Israel, chamado Yair Lapid. Eles se juntaram e fizeram aqui um novo partido chamado Kahol Lavan, que significa azul e branco, que são as cores da bandeira do Estado de Israel. Muito bem, esse partido ele tem uma postura e um alinhamento de centro-esquerda, enquanto o Likud, que é o partido do Benjamin Netanyahu, tem um alinhamento, digamos assim, de direita a centro-direita. Essas pesquisas mostram uma eleição cabeça a cabeça entre esses partidos, mas isso não é o que de fato vai definir o resultado da eleição e se o Benjamin Netanyahu vai ter direito ao seu quinto mandato, seria o quarto consecutivo, justamente porque a cessão da posição de primeiro-ministro pelo presidente de Israel, que é o Rivlin, depende de uma composição de blocos. E embora as pesquisas apontem, como eu estou aqui afirmando, uma disputa cabeça a cabeça, a gente vê 2/3 das pesquisas ligeiramente favoráveis ao Kahol Lavan, com 1, 2 cadeiras em favor do Kahol Lavan. Algumas pesquisas um pouquinho mais ousadas, agressivas, como a do Channel 12, apresentam diferenças de 4 cadeiras em favor do Kahol Lavan. Por outro lado, algumas outras pesquisas mostram, de certa forma, a vantagem do Likud também nessa faixa de 1, 2 cadeiras, e algumas outras pesquisas, como a do jornal Haaretz, que é um jornal de centro mais para centro-esquerda, apresentou em sua última pesquisa também uma diferença de 3 cadeiras de vantagem para o Likud. Tá? Entretanto, quando a gente olha por bloco, o bloco de centro-direita, em todas as pesquisas, não há nenhuma pesquisa que manifeste a possibilidade do bloco de centro-esquerda vencer essas eleições. Então, os blocos de centro-direita, os partidos de centro-direita formando esse bloco junto com o Likud, ainda que o Likud venha a ter menos cadeiras que o Kahol Lavan, na soma com os outros partidos, e aí a gente está falando do Zehut, do Shas, do Torah Judaism, da União da Direita, do Yamin Hadash, que é o partido do Naftali Bennett, formam uma coalizão de partidos de direita junto com os partidos religiosos, uma maioria esmagadora para esse próximo Knesset, digamos aí, diferença de 10, 12 cadeiras, sempre favoravelmente ao partido e ao bloco da direita. O que isso pode levar? Isso vai levar o Rivlin, ainda que Netanyahu venha a ter menos votos ou menos cadeiras que o Kahol Lavan, a escolhê-lo como primeiro-ministro pela sua capacidade de coesão e de apoio em relação a esses partidos de direita. Então a previsão que eu tenho feito, e aí convido todos a darem uma olhadinha na minha coluna no Renova Mídia, em que eu tenho falado toda sexta-feira sobre esse assunto,
verificar que todas as previsões que foram feitas lá atrás indicam que, de fato, na próxima terça-feira, a apuração deve demorar aí, digamos, 48 horas no máximo, a gente já vai ficar sabendo quem vai ser o próximo primeiro-ministro, e tudo indica, a minha aposta é que o primeiro-ministro deverá ser Benjamin Netanyahu mais uma vez, pela quinta vez. Tá? Um outro detalhe que é interessante é o seguinte: apesar de 2/3 das pesquisas indicarem que o Carol Lavan tem uma pequena diferença nessa eleição, que estaria, teoricamente, de acordo com essas pesquisas, cabeça a cabeça, se a gente for ver como as eleições de 2015 e as eleições anteriores em Israel, 2009 e 2015, o erro em todas as pesquisas, foi em uma margem de 4 a 6 cadeiras em desfavor do Likud. O Likud hoje tem 30 cadeiras, tá? no Knesset. A atual conformação do Likud são 30 cadeiras. As apostas desses mesmos, digamos assim, desses mesmos institutos de pesquisa que erraram no passado, indicam para o Likud as mesmas 26, 27 cadeiras do passado, e assim, erraram fragorosamente no passado. Não tenho nada que indique aqui que eles não possam, de certa forma, estar reincidindo nesse erro. Portanto, a minha aposta é que o Likud deverá, de fato, vencer, ter uma maioria bastante robusta de cadeiras, inclusive em face do Carol Lavan. Eu não acredito que o Carol Lavan venha a ter mais cadeiras no Knesset que o Likud, porque as pesquisas não têm capturado alguns fenômenos eleitorais típicos daquele país, em relação a religiosos, em relação a eleitores mais velhos, eleitores mais seniors, e em virtude dos últimos acontecimentos, enfim, do conflito na faixa de Gaza e na região das colinas do Golã, terem, de certa forma, ficado um pouquinho mais sensíveis. Isso vai dar ao Likud a vantagem que eles precisam. Muito porque toda a base de apoio do Carol Lavan necessita do voto dos partidos árabes, e inclusive de partidos que são anti-sionistas. E isso, de certa forma, está atrapalhando bastante a vida do Benny Gantz e do Yair Lapid, para que eles possam, de certa forma, consolidar essa posição eleitoral de maneira majoritária. Um outro detalhe é o seguinte: isso eu não falei nas minhas colunas e vou apresentar aqui em primeira mão para o Oliver Talk. Trata-se do modelo proposto por Lapid e Gantz. Esse modelo de gestão proposto foi exatamente o modelo que Yitzhak Rabin e Shimon Peres tentaram emplacar nos anos 90, na época dos acordos de Oslo, que seria uma rotatividade entre os dois nessa posição de primeiro-ministro. Acabou com a tragédia do assassinato do Yitzhak Rabin. Realmente não é um modelo político que, digamos assim, agrada ao eleitorado israelense. O eleitorado israelense prefere um líder, e isso não tem se consolidado na figura pública de Benny Gantz. Benny Gantz não tem apresentado uma figura pública de líder dentro das expectativas de um eleitorado que está acostumado na sua política com figuras fortes como foi Davi Ben-Gurion, como foi Menachem Begin, como foi Golda Meir e outros grandes primeiros ministros de Israel. O eleitorado israelense gosta de um líder. Essa coisa de você dividir a cadeira com rotatividade, ela acaba gerando, digamos assim, um grande desconforto no eleitorado. Então, por conta desses argumentos, a minha aposta é que o resultado final vai novamente se descolar do que a gente tem visto nas pesquisas eleitorais em Israel, como já aconteceu em 2009, como aconteceu de maneira bastante profunda em 2015, quando o resultado das urnas apareceu de uma maneira sensivelmente diferente daquilo que as pesquisas apontavam, né? Com uma vantagem maior
o Partido Trabalhista, com a Havoda e o Meretz, para esse bloco trabalhista, e aquilo acabou não se consolidando. Aquela vantagem que era vista nas pesquisas não se consolidou nas urnas. Então, a minha aposta é que isso vai acabar se repetindo mais uma vez nessas eleições por conta de algum defeito na apuração dessas pesquisas e em capturar o voto, digamos, desse eleitor mais tradicional, que na casa aí de 1/3, 35% do eleitorado israelense. Então é isso aí, a gente fica agora aqui aguardando. O Luciano Oliveira pediu para eu tentar cravar um número aqui, eu aposto que o Likud vai ter entre 32 e 36 cadeiras, aposto que o Kahol Lavan não chega a 30, meu número mágico para o Kahol Lavan seria 29, para o Likud 34 cadeiras, em uma consolidação de bloco próxima das 70 cadeiras para o bloco da direita. Então a gente está falando aí de mais ou menos entre 66 e 68 cadeiras de um Knesset de 120 posições possíveis. Então, para essas eleições, esperamos aí que venha a se confirmar essa posição em virtude desses detalhes que a gente apresentou. Independentemente de quem venha ganhar, o recado para o eleitorado brasileiro é que mantenham essa boa relação que foi aberta recentemente, e quem quer que vença as eleições em Israel será um representante com quem o Brasil vai ter que interagir, independentemente desse resultado, e espero que a maturidade que foi demonstrada enquanto Benjamin Netanyahu foi o primeiro-ministro seja demonstrada caso, e acho remoto, Benny Gantz venha a sê-lo. Enfim, o que a gente quer é o melhor para ambas as pátrias. E se o povo escolher, e dependendo do que o povo escolher, se for melhor outra pessoa ou o próprio Netanyahu, espero que o Brasil continue com esse mesmo ímpeto de aproximação que é muito valoroso, não apenas para os dois países, mas para o cenário geopolítico mundial como um todo. Boa sorte a todos, obrigado, Luciano, pela oportunidade, e nos falamos. Estou à disposição, meu caro. Um grande abraço, até logo.